palavra do Senhor. Isaías 53. Hoje é Santa Ceia do Senhor, um dia de festa, um dia que a igreja ela celebra um momento tão especial, trazendo à memória o sacrifício de Jesus sobre a cruz do Calvário. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e nele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isaías 53, ele traz uma descrição do sofrimento de Jesus. E ele tem essa revelação. Você sabe por quê? Já estava no coração de Deus tudo isso. Deus já sabia o que ia acontecer com a humanidade. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus falou de várias formas, porque Deus queria fazer com que o homem se voltasse para Ele. Deus falou através de profetas, Deus falou de várias formas, está escrito lá em Hebreus capítulo 1, mas Deus resolve falar através do seu próprio Filho. E quando você lê a Bíblia, João capítulo 3, versículo 16, na verdade, esse é o versículo central da Bíblia. João tenta descrever a largura, a profundidade, o tamanho do amor de Deus, quando ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe o que é o amor de um pai ou de uma mãe pelo filho. Deus resolve mudar a história, enviando o seu próprio filho. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos amigos. Isaías tenta, na revelação de Deus, descrever isso. E fala assim: quem acreditou naquilo que nós anunciamos? A quem o Senhor vai revelar o seu poder? Numa tradução diferente. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz da terra seca. Para nós, ele não tinha beleza nenhuma, não tinha formosura nenhuma. Não havia nada nele para atrair ou agradar. Meu irmão, eu quero que você entenda, Jesus podia vir como alguém que pudesse atrair multidões pelo seu talento, pela sua beleza, mas Isaías fala, ele não tinha beleza, não tinha nada nele que pudesse nos atrair. E aí Isaías continua dizendo o seguinte: nós o desprezamos e o rejeitamos. Vê o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele foi rejeitado. Quando você vê lá no final, antes de ser crucificado, e quando ele faz um discurso, conhecido como o discurso do pão da vida, quando ele chama os seus discípulos e fala assim: ó, eu sou o pão da vida, quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Quando ele entrega essa simples mensagem, a Bíblia descreve que uma grande multidão o abandonou, e fica apenas 12 discípulos. E o Senhor olha para ele e fala assim: ó, vocês querem retirar também? Pedro
toma a frente e fala assim: não, Senhor, para onde iremos nós? Porque só tu tens a palavra de vida eterna. É como se Pedro falava assim: olha, Deus, não tem nada aparentemente que nos atrai. O Senhor tem uma palavra de vida eterna. A tua palavra é diferente. Meu irmão, é isso que nos atrai, é isso que nos leva a estar aqui. Eu quero dizer para você que você está aqui não por causa do templo, não por causa de mensagem, não por causa do pastor. O que tem que nos atrair é o amor de Deus. Isaías falou assim: olha, a sua aparência não vai atrair ninguém. Pelo contrário, ele vai ser rejeitado, ele vai ser desprezado. Isaías fala assim: ele era um homem que conhecia por experiência própria a dor e o sofrimento. Eu estava pensando que Deus poderia fazer um plano diferente, mas Deus resolve. Aí fala assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. A história do Senhor Jesus, passando por dores, passando por rejeição, porque Ele queria de alguma forma nos ensinar que embora venha as lutas, que embora venha o Calvário, que embora venha as afrontas, o Senhor está dizendo que existe algo além do Calvário, existe algo além do Getsemane, existe uma vida eterna. Paulo tentou descrever isso em Filipenses capítulo 2, quando ele fala que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele era Deus, continuou sendo Deus, mas ele abriu mão, ele desceu até a terra. E aí Paulo descreve que assumindo a forma de homem, ainda desceu mais, assumiu a forma de um escravo, de um servo, foi humilhado. E aí Paulo começa a visualizar que esse mesmo Jesus que foi rejeitado, foi humilhado, Deus o exaltou sobremaneira e o colocou acima de todas as coisas e colocou todas as coisas debaixo de seus pés. É por isso que fala que ele experimentou a dor e o sofrimento. Achamos que ele não merecia nem ser olhado por nós, não demos a menor importância. Isaías já falava isso, que as pessoas não iam dar a menor importância para Jesus. Apesar disso, ele colocou sobre si mesmo as nossas dores. Quem é que faz isso? Por isso que a história de Jesus, ela é difícil de entender. A Bíblia fala que é loucura para os que perecem. Como é que um Deus resolve assumir a forma humana? Como é que um Deus se permite sofrer tanto? Ele toma sobre si as nossas dores. Meu irmão, havia uma sentença. Todos nós aqui estávamos sentenciados à morte. Mas quando ele chega, aí fala que a lei, ela permaneceu até João Batista. E a partir de Jesus, começa a se manifestar algo chamado de graça. A graça é um favor que nós não merecemos. Jesus traz a graça e a misericórdia. Já havia uma sentença, mas aí ele se aproxima, ele traz esse favor imerecido. Ele chega para o Pai e fala assim: não, a partir de hoje, essa sentença não vai se cumprir. Embora o inferno esteja esperando essas pessoas, mas a partir de hoje eu cancelo. Eu quero comprar essas pessoas. Mas ela pertencia a Deus, mas o diabo roubou. Por direito, a humanidade pertence a Deus, mas aí tem um preço. E algo só podia ser resgatado através do sangue. Aí o sangue derramado, precisava derramar sangue. E ninguém derrama sangue com alegria. Ninguém derrama sangue sem passar pelos canais que Deus estabeleceu. E vem o Getsemane. Meu irmão, o Getsemane é um lugar de dor.
Getsêmani é o lugar chamado a prensa do azeite. Foi lá que ele sofreu tanto que o seu suor transformou em gotas de sangue. Alguém disse que quando a pessoa começa a suar sangue, é um fenômeno muito raro, produzido em condições excepcionais. Diz que para alguém suar sangue é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento. O médico falou isso por causa de uma emoção forte. Então você observe bem que não era um super-homem que estava ali. Não era aquele homem que podia convocar 12 legiões de anjos. Certamente que ele podia fazer isso. Mas ele tinha que demonstrar para nós que o sofrimento, que a luta, a morte não vai jamais vencer a gente. Nesse profundo abatimento físico, ele ora ao Pai e ele fala assim: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. É como dizer assim: Pai, eu sei minha trajetória. Eu sei que depois do Getsêmani ainda existe o Calvário. Aquela noite no Getsêmani não foi uma coisa romântica. Você lê, mas você não tem dimensão da luta. A luta era tão grande no mundo espiritual. Os discípulos não conseguiam orar, dormiram. Jesus se afastava e orava, fazia as mesmas orações. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Você observe bem, quem está em profunda agonia não consegue orar muito. Quem está em profundo abatimento não consegue orar muito. Jesus podia fazer uma oração longa. Ele fala assim: a minha alma está triste, está em agonia até a morte. Os discípulos estavam com profunda tristeza. Pai, se for possível, passe de mim esse sofrimento. Mas estava tudo sob controle. É como se o pai dissesse: meu filho, está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Ele carregou sobre si o nosso sofrimento. E nós ficamos pensando que ele estava sendo castigado por causa dos seus próprios pecados. Mas não havia pecado nenhum nele. A Bíblia descreve, fala que ele não pecou. Ele não pecou. Ele passou de uma forma pura, santa, por esse mundo. Ele não foi vencido pelo pecado. O primeiro Adão foi vencido, mas ele não foi vencido. E algumas pessoas pensavam que ele estava sendo punido pelo seu próprio pecado. A verdade, porém, é que ele foi ferido por causa de nossas transgressões. Foi ferido no corpo. O seu corpo foi maltratado por causa de nossa desobediência. Os historiadores da época, eles falam que a morte mais terrível que podia existir era a morte por crucificação. Porque até levar a pessoa à crucificação era um martírio. Jesus passou por 6 julgamentos. Para que 6 julgamentos? Você sabe por que isso? Naquela época, o sacerdote recebia os cordeiros. E quando o cordeiro era sem mancha, sem defeito, o sacerdote declarava: esse pode ser sacrificado. Esse não tem pecado. E quando Jesus foi apresentado, passando por 6 tribunais, ele vai de um lado, vai de outro, perante Pilatos, perante Herodes, perante Caifás. Ninguém queria assumir, mas alguém tinha que decidir. Pilatos lava as mãos e fala assim: eu não vejo culpa alguma nesse homem. É como dizer assim: ele é puro. Foi ferido por causa dos nossos pecados. Ele foi castigado para nos trazer a paz. Ele foi chicoteado. Do momento lá do palácio até chegar ao Gólgota. Meu irmão, que sofrimento. A Bíblia não consegue descrever detalhes, mas dizem que o chicote tinha várias pontas. E as pontas tinham chumbo, pedaço de osso.
quando aqueles carrascos levantava aquele chicote e batia, quando puxava, muitas vezes saía carne, arrancava carne. Era tão triste que dizem que até mesmo os romanos se compadeciam. Era tão triste que muitas vezes pessoas que estavam lá, não tinha nada a ver, chorava, queria que fosse morto o condenado, mas eles achavam que aquela sentença, aquela forma era terrível. Muitas vezes o condenado recebia tanta chicotada que o seu corpo ficava irreconhecível. Irreconhecível. O historiador Flávio Joséfo fala que era tão triste a situação que muitas vezes as vísceras e as veias do condenado ficavam expostas. É por isso que Isaías falou assim: olha, não vimos nele nenhuma beleza. Deus resolveu moê-lo por amor a nós. Meu irmão, Deus jamais ia fazer isso se ele não tivesse um propósito. Que amor é esse? Quando chega a falar desse amor para algumas religiões, eles falam assim: olha, nós acreditamos em Buda, em Mahatma Gandhi, nós acreditamos em vários deuses, mas nós não temos uma história tão linda. Nós não temos um Deus capaz de fazer isso, de nos amar de tal maneira. Isaías vai descrevendo: nós andávamos perdidos, espalhados como ovelha. Apesar disso, Deus jogou sobre ele a culpa, os pecados de cada um de nós. Foi maltratado, foi humilhado, levado para a morte como um cordeiro mudo. Não abriu a sua boca. Em nenhum momento Jesus reclamou. Em todos esses julgamentos, ele não abriu a sua boca. Você está observando por que há tanta luta na tua vida? Você está observando que há tanta batalha? Há uma batalha tão grande pela tua alma, pela minha alma. Você tem observado que é tão difícil você louvar a Deus? É tão difícil você chegar aqui e derramar a alma, falar com Deus, sabe por quê? Porque há uma batalha profunda. Deus falou assim: eu amo, eu vou pagar um alto preço, preço de sangue, um alto preço. Meus queridos, observe bem isso, meus queridos. O sacrifício de Jesus não pode ser em vão. Tem pessoas que jamais pensam no sacrifício de Jesus. A igreja, ela não pode existir sem a cruz de Cristo. A igreja não pode existir sem a mensagem do Calvário. No dia que a gente abolir essas mensagens do nosso púlpito, não tem sentido. Vira um clube a igreja, vira um lugar onde as pessoas só vêm receber. Meu irmão, olha, é por isso que a igreja, Jesus mandou estabelecer a Santa Ceia. Hoje nós fazemos de mês em mês, mas a igreja primitiva fazia isso praticamente todos os dias, porque todos os dias eles queriam trazer à memória o sacrifício do Cordeiro. A mensagem da igreja era: Cristo foi morto, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Era a mensagem central da igreja. Era a mensagem que dominava os púlpitos, as pregações. Jesus Cristo ressurreto. Jesus Cristo ressurreto. Oh, meu irmão, se tirar essa mensagem da igreja, não resta mais nada. Meus queridos, muitas vezes as nossas crianças, os jovens, talvez até adultos, não mais se importam com essa história. A história do amor de Deus. Queria que você glorificasse a Deus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos amigos. O Calvário, Jesus passou pelo Getsemane. Alguém pensa que quem matou Jesus foi o inferno? Não. A Bíblia fala que Deus resolveu moer o seu filho. Tudo por amor a mim. O sacrifício de Jesus não pode ser esquecido. Você é especial. É por isso que o diabo luta tanto para possuir a nossa alma. Nós vamos passar agora um vídeo. Eu queria que você
Você pode dizer assim, né? Eu já vi essa cena. Tudo bem, você já viu. Mas são coisas que a gente deveria ver todos os dias. Deixar o Espírito Santo falar. Para você ver o teu valor, o nosso valor. Como Deus nos ama. Pai, nos ajuda a cada dia assimilar a história do Calvário, Senhor. Senhor, nenhuma mensagem pode substituir a mensagem da cruz. Pai, nós queremos te louvar, te exaltar nessa noite, porque eu tenho absoluta certeza, Deus, que o teu povo está sendo edificado. O teu povo veio aqui nessa noite, não foi para comer pedaço de pão, beber um pouco de vinho, não. O teu povo veio te adorar, reconhecer essa mensagem do Calvário. Pai, nós assim oramos em nome de Jesus.